Olá, que bom ter você aqui em mais uma aula da nossa formação sobre classes bíblicas. Eu sou o pastor Sóstenes Andrade, líder dos jovens adventistas, desbravadores e aventureiros da Igreja Adventista para o território do leste pernambucano. E essa é a nossa segunda aula deste programa especial de formação em classes bíblicas. Aliás, se você ainda não assistiu à primeira aula, eu quero muito te incentivar a conferir. Nela, o pastor Fabiano Capelletti falou sobre o propósito da classe bíblica e aquele conteúdo é fundamental para tudo que vamos aprender daqui para frente. Mas agora nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. Por que dividir as classes bíblicas por idade? Afinal, será que isso realmente faz diferença? Será que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem da mesma maneira? Bom, deixa eu começar te contando uma história curiosa. Certa vez, um professor decidiu fazer uma única classe bíblica para todo mundo junto na igreja local. Tinha criança pequena, tinha adolescentes, tinha alguns jovens, tinha adultos e até idosos. E qual tema ele escolheu de cara? As profecias de Daniel. Ele falou sobre impérios, estátuas, bestas saindo do mar, livrinho amargo, poder político. Depois de 20 minutos, sabe o que aconteceu? A criança estava desenhando capivaras na lição, o adolescente mexendo no celular. E o senhorzinho lá no fundo, claro, estava dormindo. E o professor empolgado, achando que estava indo muito bem. Agora eu te pergunto, o problema era a Bíblia? Claro que não. O problema era esquecer que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. E sabe o que é mais interessante? A ciência confirma isso. Olha só. Pesquisas da Universidade de Harvard e da Associação Americana de Psicologia mostram que cada faixa etária possui diferentes níveis de atenção, compreensão e retenção de conteúdo. Crianças aprendem melhor com imagens, histórias e movimentos. Adolescentes aprendem mais quando participam, perguntam e interagem. Jovens valorizam propósitos, conversas e aplicação. E os adultos aprendem mais quando conseguem conectar o conteúdo com experiências reais. Ou seja, não basta ensinar a Bíblia, precisamos ensinar de maneira que as pessoas consigam compreender. E a própria Bíblia nos mostra que o ensino precisa considerar quem está ouvindo. Olha só o que está escrito em Deuteronômio. Acompanhe essa leitura comigo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Percebe? Existe uma intencionalidade no ensino. A Bíblia não apresenta um discipulado genérico. Ela mostra um ensino próximo, adaptado e constante. E isso é exatamente o que uma classe bíblica por faixa etária permite. Porque uma criança de 6 anos não possui a mesma compreensão espiritual de um adolescente. E, por sua vez, um adolescente não processa assuntos da mesma maneira que um adulto. Quando dividimos as classes bíblicas, o que ganhamos? A linguagem melhora, a participação aumenta, o aprendizado se torna mais eficiente e o interesse das pessoas cresce muito mais. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Para alguns, ele usava parábolas, para outros, ele fazia perguntas. Às vezes, ele usava exemplos do campo. Outras vezes, ele falava sobre pesca, moedas, sementes ou famílias. Cristo adaptava a comunicação de acordo com os ouvintes, sem mudar a verdade. E aqui está uma lição poderosa para nós. O método pode mudar, a mensagem jamais. Seguir o exemplo de Jesus é muito importante. Ele usava uma linguagem simples e clara. Olha só essa orientação extremamente interessante do espírito de profecia do livro Evangelismo. Tomem tempo para ensinar, para dar estudos bíblicos e façam com que pontos e textos se fixem na mente dos ouvintes. Permitam que eles façam perguntas e lhes deem respostas da maneira mais clara, mais simples possível, de modo que a mente possa se apoderar das verdades apresentadas. Evangelismo, página 306. Independente da faixa etária da minha classe, preciso ter uma clareza de conteúdo e uma forma atrativa de apresentar essas verdades bíblicas. E de forma alguma posso tratar todos de forma igual. É preciso compreender pessoas, é preciso perceber necessidades, é preciso ensinar com sabedoria. Por isso, classes bíblicas divididas por idades
não é uma questão apenas de organização, é uma estratégia missionária. Compreende isso? Então, vamos resumir juntos por que dividir as classes bíblicas por faixa etária é tão importante? 1. Porque cada idade aprende de maneira diferente. 2. Porque a atenção e o interesse mudam conforme a fase da vida. 3. Porque diferentes pessoas exigem diferentes abordagens. E 4. Porque o ensino se torna mais claro, eficiente e transformador. Quando fazemos isso, ajudamos pessoas a compreenderem melhor a palavra de Deus. E esse sempre será o nosso maior objetivo. Concorda? Na próxima aula, nós vamos aprender com o pastor Capelletti sobre a importância da equipe na classe bíblica. Você não pode perder. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua identidade missionária e use você poderosamente para ensinar pessoas sobre Jesus. Até o nosso próximo encontro.